Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari. Sejam muito bem-vindos ao Leitora Imaginária. E antes de começar o vídeo, só um disclaimer rápido, né? Pode ser que tenha algum barulhinho de fundo, né? Como eu já avisei das outras vezes, eu gravo de tarde, então pode ser que alguma coisa ou outra vaze. Vou tentar, ao máximo na edição, dar uma diminuída nesses ruídos, mas pode ser que tenha alguma coisa, tá? Então, eu vim falar com vocês sobre um livro. Vocês já viram até no título, na thumb, mas eu queria muito falar sobre esse livro porque eu terminei de ler ele mais ou menos mês passado e foi uma leitura muito, muito boa, que é o livro Somos Todos Adultos Aqui, da Emma Straub. Eu li esse livro por conta do desafio que eu tinha feito para mim, né, dos 29 antes dos 29, e como eu já disse anteriormente, não consegui completar, mas tudo bem. Esse livro, ele já foi publicado pela TAG, se eu não me engano, na TAG Inéditos. Vou até deixar a capa aqui, que era uma capa bem diferente dessa aqui. E esse aqui, ele veio pela HarperCollins. Então, eu gostei bastante da capa, achei a capa bem bonitinha. Ela me chamou bastante atenção. A da TAG já tinha chamado minha atenção, mas essa aqui me chamou muito mais. E o que acontece? Eu tinha combinado de ler com uma amiga, só que ela acabou lendo antes de mim, e eu acabei lendo só agora. E esse livro, o resumo do resumo dele, ele conta a história da Astrid, que é uma senhora de 68 anos, que ela tem 3 filhos, o Elliot, o Nick e a Porter. São os 3 filhos dela, e cada um tem uma questão diferente. Por exemplo, a Porter tá grávida, só que ela não sabe como lidar muito bem com isso. O Elliot já tem 2 filhos, e eles causam, assim, muitas confusões, porque são dois gêmeos muito agitados, ele não sabe como lidar com essas questões. O Nick também tem uma filha, só que a filha acaba tendo confusões na escola, que é a Cecília, inclusive, melhor personagem. E ela acaba indo morar com a avó, ainda acaba indo morar com a Astrid, e ele tem uma briga com a esposa e vai pro Novo México. Então, assim, são várias coisas que acontecem, e são muitas histórias ali, que são coisas não resolvidas do passado. Tanto da Astrid com os filhos, quanto das próprias pessoas no passado pessoal delas. Então, assim, são muitas coisas que tem que ter resoluções ali, porque está afetando as relações até entre eles. Então, no início do livro acontece uma coisa muito complexa que acaba desencadeando todas as situações e você também acaba descobrindo os motivos dessas pessoas não terem as melhores relações do mundo. Então, assim, é um livro que eu não quero dar spoiler, porque já no primeiro capítulo eu fiquei, meu Deus, eu não fazia ideia que o livro ia ser desse jeito. Só que, pra mim, não foi o melhor livro do mundo, mas foi um livro que eu gostei muito. E assim, eu digo que não foi o melhor livro do mundo porque eu sinto que ele poderia ter sido mais desenvolvido. Assim, eu sinto que essas 300 páginas, 350 páginas não foram suficientes para essa história. Eu sinto que esse livro poderia ser maior, mas eu acho que a Emma, ela quis aprofundar em alguns pontos específicos e acabou faltando outros. Por exemplo, o arco da Porter, ele toma bastante parte do livro, assim, pelo menos pra mim. E o da Cecília também. Então, são os 2 arcos, assim, que são mais importantes do livro. Inclusive, a Cecília, ela é uma adolescente, ela é diva, sério. Ela é minha personagem favorita nesse livro. E, assim, as coisas acabam se conectando porque também acontece tudo numa cidade pequena. O arco da Porter, ele é o mais conturbado, assim, ali, na situação no atual, ele é o mais conturbado daquela situação, porque você vê tudo isso que ela tá passando, você fica, mulher, por que você fez isso com você, sabe? Você não precisava disso. E assim, se você tivesse sido honesta desde o começo, até sobre uma coisa que aconteceu no seu passado, as coisas teriam sido mais fáceis. E assim, todo mundo ali no final teve sua resolução, só que eu achei um pouco corrido demais. E assim, a Cecília, ela acaba vendo uma coisa assim que não era pra ela estar vendo, nem pra ela estar vivendo aquilo. Então, quando ela tenta se impor, acaba tendo confusão, por isso que ela vai pra casa da avó dela. Só que no começo, a gente vai pegando só pontinhos disso. Quando a gente vai entendendo o que realmente aconteceu, eu fico assim, só querendo abraçar ela, eu fico, cara,
você fez a coisa certa. Você fez o que realmente deveria ter sido feito. Então, a Cecília é uma personagem que eu mais gosto, assim. Se ela errou, foi tentando acertar, entendeu? Porque é uma criança, então eu passo esse pano. Meu pano pra ela é rosa e com glitter. Porque, sério, eu amei ela. E o Elliot é o personagem que eu menos gostei, assim. O Nick também eu não gosto tanto, né? Porque ele abandona a criança e vai pro Novo México. Mas o Elliot é porque tem algumas coisas que acontecem que, assim, eu entendo essa raiva dele, mas eu não entendo ele querer colocar essa justificativa pra raiva dele. É que eu não posso dar muito spoiler, mas ele tem um momento assim que ele fica muito bravo, muito, muito bravo. E assim, faz sentido ele ficar bravo porque é uma notícia muito grande, é uma mudança muito grande. Só que as justificativas dele não me convenceram, porque assim, parecia que era muito mais por aparência, realmente, do que as pessoas iriam pensar, do que realmente como ele iria se sentir, sabe? Tipo assim, eu estou bravo porque as pessoas podem pensar isso da gente. Não por conta do que eu penso, mas por conta do que as pessoas podem pensar. E eu falei, meu filho, viva a sua vida. Dane isso que as pessoas vão pensar, sabe? Viva, só viva. E assim, no final, esse livro pra mim foi, nas notas do Goodreads, um 4. Assim, ele não foi maravilhoso, assim, incrível, meu Deus do céu, que livro. Mas também não foi um livro ruim. Foi um livro bom. Sim, foi um livro, assim, nota 4, que é muito bom. Assim, que bom seria nota 3, né? Então é um livro muito bom, mas não é um livro revolucionário, pelo menos pra mim. Eu vi que teve muita gente que não gostou também. O livro, ele tá com uma nota até abaixo de 4, se eu não me engano, no Goodreads. E assim, eu vou até deixar também um print aqui do Goodreads sobre a classificação dele, porque fala muito assim como as pessoas se sentiram com essa história. Tanto que eu não quis ler nenhuma resenha. Normalmente eu leio resenhas do Goodreads. Eu não quis ler nenhuma resenha dessa vez porque eu tava com medo de influenciar o que eu pensei sobre o livro. E eu não queria essa influência. Então acabei não lendo, porque eu gostei de como eu me senti depois que eu terminei essa história. Mas eu senti quando eu terminei que faltava coisas que eu queria mais. O que pode ser bom, né? Quando a autora, assim, ela traz uma história que você quer mais da história. Só que também muitas vezes é ruim porque ela não vai trazer mais. Então fica naquele elas por elas, sabe? Mas, em resumo, muito bom livro, recomendo. Vou deixar o link dele aqui embaixo. E se você já leu esse livro também, por favor, comente aqui embaixo. Se você tem vontade de ler, também comente. Se você tem algum livro para me recomendar que seja mais ou menos nesse estilo de drama familiar, porque é um negocinho que eu gosto, me dá um conforto. Não tento entender, mas me dá um conforto ler esse tipo de livro, porque eu consigo entender que muitas vezes todo mundo tem problemas. Não é só a gente que tem, as outras pessoas também têm, então estamos bem. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Um beijo. Tchau.